Pessoal, bom dia. A aula nossa hoje é botânica e nós vamos começar com o reino Plantae. Dá uma acompanhada aqui, nós vamos trabalhar inicialmente a sistemática vegetal dentro do reino Plantae. Antigamente, você tinha no reino Plantae as seguintes divisões. A divisão talófitas, onde nós encaixávamos as algas pluricelulares, corófitas, rodófitas, feófitas. Se você traduzir ao pé da letra o termo talófita, você vai encontrar vegetais em forma de talo. Não dá para você diferenciar o que é raiz, caule e folha. Ao contrário das cormófitas, em que você diferencia nitidamente raiz, caule e folhas. Só que as algas foram removidas daqui. As algas foram jogadas hoje no reino prototista. Por que as algas foram retiradas? Um dos motivos é o fato de não terem formação de embrião. Como todas as plantas têm, hoje no reino Plantae, embriófita é sinônimo de planta. Então, vegetais que têm formação embrionária. Quem voltou a ser classificado como talófita, já tinha sido antigamente, por as briófitas. Mas elas têm diferenciação. Mas é em rizoide, cauloide, filóide, que não são considerados raiz, caule, folhas verdadeiras. As briófitas nós vamos estudar como os vegetais mais simples dentro do reino Plantae, e são as únicas plantas avasculares. Não tem tecidos de condução, xilema e floema. Isso limitou bastante o crescimento delas. Então são todas de pequeno porte. Mas houve evolução. Das briófitas, evoluímos para as plantas traqueófitas. Traqueia dá ideia aí de vasos de condução. No caso aí são plantas que têm vasos condutores. De seiva bruta, xilema, seiva elaborada, floema. Das traqueófitas são plantas melhor adaptadas ao ambiente terrestre do que as briófitas. Então já podem, inclusive, atingir maiores tamanhos. Nós temos dentro das traqueófitas as pteridófitas e as espermatófitas. Pteridófitas, você tem como representante mais famoso a samambaia. As pteridófitas são as primeiras plantas com vasos condutores. Apesar de serem mais evoluídas do que briófitas nesse sentido, em relação à reprodução, elas têm uma característica em comum. Ambas dependem de água para a fecundação. O gameta masculino das duas, o anterozoide, tem que nadar em direção ao gameta feminino, que é a chamada ósfera. Pteridófitas chamam muita atenção por aquilo que elas não têm. Não têm flores, não têm sementes. E aí um termo que pode ser aplicado, inclusive, como nome antigo delas, criptógamas, que o pessoal confunde achando que o conceito é planta sem flor, mas na verdade cripto quer dizer escondido. Plantas que não revelam, que não expõem os seus sistemas genitais. Ao contrário das plantas fanerógamas, que expõem os seus sistemas genitais. Então você vê, talófita, planta que não se diferencia raiz, caule e folha. Cormófitas, se diferencia raiz, caule e folhas. Criptógamas, sistemas genitais escondidos. Fanerógamas, sistemas genitais expostos. Hoje, criptógama é um termo usual tanto para pteridófita quanto para as briófitas. Mas como é que eu vou saber numa prova de vestibular quando se refere a uma ou a outra? Gente, se falarem criptógamas avasculares, com certeza são as briófitas. Se falarem criptógamas vasculares, nós temos as pteridófitas. Só que houve evolução. Das pteridófitas, evoluímos para as espermatófitas. Olha o nome, espermo, semente. Então, são plantas que têm sementes. A vantagem de se ter semente é que a semente protege e nutre o embrião. A reprodução ficou mais garantida, mais segura.
Não é à toa que as espécies delas são encontradas em maior proporção, tem maior variedade. Você vai ter também, nessas plantas, o fato delas exporem os seus sistemas genitais. Elas também podem ser chamadas de fanerógamas. Outro quesito que foi uma conquista evolutiva. Essas plantas têm a formação de tubo polínico. A grande vantagem de se ter tubo polínico é que ele transporta o gameta masculino até o feminino. Então, extinguiu-se a necessidade de água para a fecundação. E outro termo que pode ser aplicado a essas plantas é o termo vegetais superiores. Então, qualquer um desses 4 termos, espermatófitas, fanerógamas, sifonógamas, por ter tubo polínico, e vegetais superiores, nós nos referimos simultaneamente a gimnospermas e angiospermas. Traduzindo ao pé da letra, gímeno vem de nua, esperme, semente. Então, são plantas que têm sementes nuas. Ao contrário das angiospermas, anjo quer dizer urna, envoltório, que são plantas que têm sementes protegidas, delimitadas pelo fruto. E aí, nesse caso, são plantas que têm maior capacidade de dispersão. Elas conseguem se dispersar melhor no ambiente. O fruto, ele é atrativo visual, ele é colorido. Ele é atrativo pelo aroma que ele exala e pelo paladar adocicado. Isso atrai animais até essa planta. Esse animal coleta esse fruto, vai comê-lo e no final sobra a semente. A semente ele joga no meio, depois de ter percorrido vários metros ou quilômetros de distância em relação ao ponto que ele coletou o fruto. Então, isso aí ajuda a espalhar essa planta nessa região. Se você pegar a quantidade de espécies de angiospermas, é muito maior, é muito superior à somatória da quantidade de espécies de briófitas, pteridófitas e gimnospermas. Então, são as plantas mais abundantes aí em termos de variedades. Acompanhe aqui esse esqueminha do reino Plantae aqui para vocês. Primeiro, a pergunta, o que é planta? Tem vários critérios que definem um ser vivo a uma planta. Primeiro, formação de embrião, apesar que não é exclusividade delas, animais também têm, mas aí o termo embriófitas. São seres eucariontes, a maioria são, só do reino Monera que não são. São seres autótrofos fotossintetizantes, coisa que você encontra também lá no reino prototista, que lá tem algas autótrofas fotossintetizantes. Terceiro, ter cloroplasto com clorofilas A e B. Inclusive, algas verdes também tem. Por isso que elas são consideradas aí, pela alta similaridade, ancestral direta das plantas terrestres atuais. Ser multicelular, coisa que animal também é, e tem ainda por cima tecidos diferenciados, no reino metazoa também temos. Células com parede celular de celulose, que algas também têm, não todas, mas a grande parte. E ter o ciclo haplodiplobionte, coisa que todas as plantas têm. E nós temos que conhecer detalhadamente esse ciclo. Aqui você tem um esquema evolutivo do reino Plantae. As algas que faziam parte da divisão Talófitas não estão mais lá, até porque elas não têm embrião, e todas as plantas têm embriões protegidos. Aí você tem briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Das briófitas para pteridófitas, a evolução foi a aquisição de vasos condutores. Das pteridófitas para gimnospermas, aquisição de sementes e o grão de pólen. Aí vem junto aí o tubo polínico. E das gimnospermas para angiospermas, você vai ter a aquisição de flores verdadeiras. As angiospermas são as únicas plantas que têm flores verdadeiras. E aí um termo se aplica somente a elas, portanto. Antófita
Antófitas são plantas que têm flores. Só as geospermas são assim. Então, esse termo talófita é só para elas. E esse termo antófita é só para elas, desculpa. E fruto, são as únicas plantas que têm fruto. Aí, nesse caso, são as que têm melhor capacidade de dispersão. Mas nós vamos conhecer, primeiramente, o ciclo reprodutivo que acontece em todas as plantas, porque nós vamos aplicar esse esqueminha em todos os grupos vegetais. Gente, olha o nome do ciclo. Ciclo haplodiplobionte. Sabe por que tem esse nome? Porque durante a ocorrência dele, passa-se por duas fases. Uma delas, haploide, que a gente chama de geração G, gametófito ou fase gametofítica. Ela é sempre haploide, sempre N. A outra fase é essa aqui, ó, esporófito, fase esporofítica, que é sempre de natureza 2N. Então, ela é sempre diploide. Então, toda planta passa por esse ciclo, com alternância de gerações, também chamado de metagênico. Então, a geração N e uma geração 2N. Dependendo de qual planta nós estejamos estudando, a fase gametofítica pode ser a duradoura, pode ser a própria planta, que é o caso das briófitas. Mas a maioria das plantas tem como fase duradoura o esporófito. Isso vai acontecer de pteridófitas para frente. Começando aqui, se é uma fase gametofítica, ela é responsável pela produção de gametas. Só que a fase gametofítica é N e os gametas também. A divisão que vai acontecer nas células aqui é a divisão mitótica. Esses gametas formados, masculino e feminino, eles vão se fundir, e essa fusão é a fecundação, formando o zigoto de natureza 2N. Então, o zigoto é uma célula única formada pela fusão dos dois gametas. Esse zigoto 2N, ele vai se desenvolver mitoses sucessivas até que se forme a próxima fase, que é a fase esporofítica, esporófito. Esse esporófito 2N, como o próprio nome já diz, é responsável pela formação de esporos. Só que ela é 2N e os esporos são N. Então, a divisão que acontece aqui para se formar esporos é a divisão meiótica. Então, a meiose, ela só vai acontecer nesse ciclo na hora que for produzir esporos. Então, sua planta está passando pela meiose, pode ter certeza. Produto serão esporos. Não é à toa que a meiose aqui é chamada de meiose espórica. Esses esporos cairão no chão ou num substrato qualquer, vão germinar e vão dar origem a novos gametófitos. Então, nesse ciclo, cada fase produz alguma coisa que dá origem a outra. Gametófito produz gameta e forma o zigoto e dá origem ao esporófito. Esporófito produz esporos que vão dar origem a novos gametófitos. Gente, nesse ciclo, você tem duas possibilidades de variabilidade. Por isso que ela é importante, por isso todas as plantas fazem. Uma delas é na fusão dos dois gametas, o que já é uma recombinação aqui de dois materiais genéticos para formar o zigoto. A outra, lembrem que toda vez que ocorre meiose, nós temos o crossing over, a troca de pedaços entre os cromossomos homólogos. Então, duas possibilidades de variabilidade dentro de um mesmo ciclo. Bom, todas as plantas fazem esse ciclo. Nós temos que saber encaixar isso na reprodução de cada uma delas. Começamos com as briófitas. Briófitas são os vegetais mais simples e você vai ter como exemplos musgos, hepáticas e antóceros. As briófitas, elas são encontradas normalmente em ambientes úmidos e sombreados.
apesar de você poder encontrá-las até mesmo em ambiente extremo, desértico. Lembra aquelas vegetações de tundra, taiga, que é extremo norte? Lá, por exemplo, você encontra muitas espécies de briófitas. São avasculares, são as únicas plantas avasculares, gravem isso. E aí uma coisa puxa a outra. Pelo fato de não terem vasos condutores, a água é transportada de forma lenta, célula a célula. É o que a gente chama de transporte por difusão. Isso limitou bastante o tamanho delas. Então, são todas de pequeno porte. Então, são todas diminutas. Não é à toa que, ao invés de raiz, tem rizoide. Ao invés de caule, cauloide. Ao invés de folhas, filoide. Mas fazem um papel que seria de uma raiz, de um caule e de uma folha. São seres eucariontes clorofilados, todas as plantas são. O ciclo reprodutivo é o haplodiplobionte, todas as plantas fazem esse ciclo, e a fase gametofítica é a fase duradoura. Ou seja, a planta, o próprio vegetal, é um gametófito. O esporófito só vai aparecer na época da reprodução. Então, você tem uma fase duradoura, gametofítica, e uma fase curta, efêmera, que é a fase esporofítica. E não se esqueçam de um detalhe importante. Para ocorrer a fecundação nessas plantas, eu necessito da presença de água. Então, o gameta masculino vai ter que nadar em direção ao gameta feminino. Vocês terão a oportunidade de ver isso aqui 2 vezes, em animação gráfica e no esqueminha geral aqui. Aqui você tem como exemplo os musgos. Você encontra no chão, rocha, superfície rochosa, no caule das árvores. Então, esses aqui são musgos, representante mais famoso das briófitas. Esse tapetão verde aqui, na verdade, ele é formado por várias milhares de plantas pequenas iguais a essa aqui. Ó. Tá vendo aqui a estrutura básica de um musgo, de uma briófita? Rizoide, que serve para a fixação dela, cauloide, que atua aí na sustentação, e os filóides, que fazem o papel de uma folha. Aqui a gente diferencia o gametófito, que é a planta, em gametófito feminino, então só produz gameta feminino, e o gametófito masculino, só produz gameta masculino. Em cima do feminino, será formada na reprodução a fase esporofítica, que é a fase 2N, representada aqui por esse talo, essa haste, com a cápsula na ponta. Então, isso aqui seria a representação do gametófito feminino durante a reprodução e aqui do masculino. Gente, acompanha aqui o ciclo reprodutivo. Tem muito nome, mas é tranquilo, é fácil. Gametófitos, que são a fase haploide. Ou seja, a própria planta é um gametófito. Só que aí você tem gametófito masculino e você tem gametófito feminino. É o que a gente chama de gametófitos dioicos, sexos separados. Como é que eu sei quem é um e quem é o outro? Em cima do gametófito masculino vai ser formado essa estrutura aqui, ó, de forma mais alongada, que a gente chama de anterídeo. As células que compõem, cadê a setinha? Aqui, ó. Em cima do gametófito masculino vai ser formada essa estrutura alongada aqui, ó, que a gente chama de anterídeo. Lá dentro desse anterídeo, as células vão sofrer mitose para a formação dos gametas masculinos. Os gametas masculinos nós chamaremos de anterozoide. Então, repetindo, gametófitos dioicos, sexos separados. Em cima do gametófito masculino, forma-se o anterídeo, cujas células vão passar por mitose e vão se diferenciar do gameta masculino, que a gente chama de anterozoide. Em cima do gametófito feminino, vai ser formado uma estrutura chamada de arquegônio. As células que compõem esse arquegônio
vão sofrer mitose e vão se diferenciar no gameta feminino, que a gente chama de ósfera. Na presença da água, ó, a água representada aqui, o gameta masculino sai nadando, já que ele tem flagelo, é um gameta flagelado, e ao nadar, ele cai aqui na região do arquegônio e se encontrará, portanto, com a ósfera. Por isso que a gente fala, depende-se da água para que ocorra a fecundação. O resultado dessa fecundação é a formação do zigoto. Esse zigoto formado, ele se desenvolve originando o embrião. Esse embrião, ele passa por mitoses sucessivas, formando essa estrutura aqui, ó, que é o chamado esporófito 2N. Gente, nas células que compõem esse esporófito, ao ocorrer a meiose dentro dessa urna, chamada esporângio, nós teremos a formação de esporos. Ao perder essa tampa aqui da cápsula, a chamada calíptra, os esporos serão expulsos ou liberados no meio. Esses esporos cairão no chão ou no substrato qualquer, vão germinar e vão dar origem a um broto. Esse broto aqui é o que a gente chama de protonema. Esse broto, ele vai se desenvolver e vai dar origem a novos gametófitos. A principal forma de liberação dos poros aqui é quando você tem a variação de umidade do ar. Essa cápsula se rompe, liberando para fora, portanto, os seus esporos. Duas coisas importantes aqui. Primeiro, o esporófito é sempre em cima do gametófito feminino. É lá que houve a fecundação, é lá que houve a formação do zigoto, que dá origem ao esporófito. Esse esporófito, ele é totalmente dependente do gametófito feminino. Ele é aclorofilado. Tem gente que chega ao extremo de chamá-lo de parasita do gametófito feminino. Outra coisa, em termos de ploidia, aqui você tem a fase que é haploide e aqui você tem a fase que é diploide. Então, a quantidade de cromossomos que tem aqui na fase 2N é o dobro da quantidade de cromossomos que tem aqui na fase N. Então, se uma espécie qualquer de falar que tem 10 cromossomos na estrutura do musgo, será 10 cromossomos no gametófito, rizoide, filoide, cauloide, nos gametas e nos esporos. E serão 20 cromossomos na estrutura do zigoto, do embrião e do esporófito. Então, nesse caso aqui, fase diploide, geração espontânea, a geração esporofítica, que é a fase pouco duradoura, e aqui é a fase haploide, geração gametofítica, que é a fase duradoura. Aqui você tem nas hepáticas uma forma de produzir esporos diferentes. Ela pode produzir esporos igual as briófitas fizeram aqui, ou então de forma assexuada, é o que a gente chama de propágulos. Então, a diferença dela é que ela produz esporos por duas vias, sexuadamente e assexuadamente. Os talos gametofíticos dessa planta é parecido aqui com o dos antóceros. São talos bem grandes, onde se produz na ponta gameta masculino e gameta feminino. Aqui, um esqueminha gráfico para vocês acompanharem aqui a reprodução das briófitas. Aqui, ó, os musgos, que são os representantes mais conhecidos. Aqui você tem estrutura básica, que nós já vimos, cauloide, rizoide, filoide. E aqui vocês verão que no gametófito masculino serão produzidos anterozoides, que terão que nadar até se encontrar com a estrutura do gametófito feminino. Aí tem que ter a presença de água para que ocorra esse processo. Aí você tem um anterídeo, cujas células formaram o anterozoide, aí se dá por mitose, deslocamento através da água, o gameta masculino nada em direção ao feminino, ocorre o encontro, fecundação, formando o zigoto. O zigoto, então, se desenvolve, formando o embrião, que vai dar origem ao
esporófito, ou fase esporofítica. Aqui você acompanha o processo mais uma vez. O que aconteceu? No gametófito feminino, onde ocorreu a fecundação e a formação do zigoto e posteriormente embrião, forma-se o esporófito, cuja cápsula as células sofrem meiose para a formação dos esporos. Os esporos cairão, serão liberados no meio, germinarão e darão origem a novos gametófitos. E aqui a reprodução vista como um todo, completa. Anterozoides produzidos no anterídeo, nadando até o arquegônio, se encontra com a esfera, fecundação, formando o zigoto. Zigoto se desenvolve em embrião, dando origem ao esporófito. Esse esporófito forma os esporos, com meiose, que vão cair, germinar e vão dar origem a novos gametófitos. Bom, isso aí é, portanto, a reprodução das briófitas. Pessoal, essa aula 1, a gente para aqui em briófitas. Aula 2, a gente começa já com as traqueófitas, os vegetais aí que tem vasos condutores. Aí nós vamos ver de pteridófitas para frente. Então, bom dia para vocês, até a próxima.